Meu amanhecer tem o cantar do galo. Esse é o Giro do Agro, seu programa que tem todas as notícias do agronegócio na semana. Ao meu lado, Lísia. Um prazer inenarrável estar aqui novamente, meus lindos. E nosso querido, ilustre, meritíssimo, o magnífico Lucas. Chama! Cara, Meu Deus. É 10h35 da Hora manhã. dupla já pode. É 10h35. Quem sexta-feira. fez. Faz sentido. Quem fez. 10h35 da manhã, quem tá trabalhando. É desorganizado. Caramba, Lucas, que fase, hein? Que fase, meu amigo. Então vamos lá. Lucas saiu resmungando aqui, ele tá ficando velho mesmo. Então, vamos lá. Começando agora com o quê? O Senado aprova programa para renegociação de dívidas. Também temos aí, finalmente, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia que saiu do papel após 25 anos. Temos também mais um novo recorde, né? A Conab divulga aí o terceiro levantamento da safra e mais uma projeção de recorde na produção de grãos como um todo. Também temos o levantamento da Macroinfra, né? Que calcula que o Brasil já tá com 91% da capacidade portuária comprometida. Ou seja, só temos 9% de espaço dentro dos portos brasileiros. Será que a gente vai ter um apagão de novo? Será? É, isso aí. Então esse é o programa. Antes de começar, um abraço para Canarana, Garapu 2, Matinha, Culuene, Serra Dourada. Então, para começar e manter vocês atualizados, nós estamos gravando na sexta-feira. Então, esses são os índices. Vou começar pelo milho, né? O milho em Campinas está a R$ 73,25 a saca e o contrato de janeiro está em R$ 75,20, ou seja, subiu bastante. A gente viu uma projeção de milho aí no contrato futuro descendo, agora a gente viu um aumento aí de R$ 3,00. Na CBOT, né, na Bolsa de Chicago, então para março de 2020 está em 4,44 o bushel. Já na soja, o Paranaguá registrou a saca a R$ 142,91 e na CBOT, a Bolsa de Chicago, a $10,03 bushels. O boi gordo, no mercado físico, registrou R$ 280,53 a arroba no Tocantins. Despencou, cara. Caiu. E foi a maior queda semanal. Já no Paraná, a gente teve um registro de R$ 307,50. Na B3, o contrato com vencimento em março de 2025 registrou uma alta já de R$ 308,50, subindo no comparativo da semana passada. O que a gente está prevendo para o boi gordo? É basicamente que a arroba permaneça ali entre R$ 300 e R$ 320. A tendência não é que essa queda se mantenha, não. Dá uma estabilizada ali, né? Vai dar uma estabilizada. Com isso, o preço do frango vivo foi a R$ 5,50 o quilo, o suíno foi para R$ 8,71, de acordo com o índice CPEA. A tilápia continua na base dos R$ 7,18 o quilo, segundo também o CPE, enquanto o etanol registrou o litro a R$ 2,62,0,43 de dólar, apresentando uma variação de 0,31 positivos no comparativo semanal. Enquanto a saca do açúcar ficou em R$ 161,33, sem uma grande variação, e no dólar, a saca ficou registrada como $26,74, foi uma bela alta. Já no leite, a média da cotação Brasil continua em 2,80, faz 3 semanas que não tem variação ali no preço do leite. Mas a Piracanjuba aqui tá pagando 3,10. Tá pagando mas que é bem. Goiás, né? Goiás é mais. Então, o Senado aprova aí o programa para renegociação de dívidas, né? A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, do Senado Federal, aprovou nessa quarta-feira, dia 11, o relatório do senador Alan Rick, do União do Acre, ao projeto de lei 2691 de 2022, de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos RR. O projeto cria o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores, chamado Desenrola Rural. Ele oferece, então, condições ali de pagamentos mais favoráveis, prazos ampliados para financiamentos e, segundo Alan Rick, a proposta é essencial diante das dificuldades enfrentadas ali pelo setor, como impacto de pandemia, oscilação de mercado e também eventos climáticos extremos. E essas adversidades, destacou o senador, comprometeram o planejamento e a capacidade do pagamento dos agricultores, abre aspas para a fala dele. É uma forma de estimular as instituições financeiras a negociar com os pequenos agricultores de forma individual, oferecendo para isso uma contrapartida em benefícios tributários. Esses benefícios serão delimitados pelo projeto e definidos pelo Poder Executivo, dentro das possibilidades orçamentárias das leis anuais de orçamento, destacou então Alan Rick. Quando a gente olha para isso, o que ele está querendo dizer? Olha que bom. É um projeto de lei aprovado pelo Senado que visa aí principalmente deixar mais fácil a renegociação de dívidas pelo próprio Executivo. Ou seja, se a instituição bancária e o Executivo quiser fazer uma renegociação com um agricultor menor, ela tem mais abertura agora para fazer. Isso é maravilhoso, bom cara. demais. Inclusive parabéns. lá para casa, isso é maravilhosa a notícia. Então parabéns aí para
pra quem Parabéns. tava aí na frente. Foi bem E aqui eu interessante. quero, antes de agora a gente vai pra notícia número 2, né? Eu dar um adendo sobre uma coisa interessante. Sempre, todo programa a gente quer trazer algum tipo de conhecimento, alguma coisa que a gente não aprende na escola. Porque na escola a gente não tem A economia base. política, a gente não tem isso. Olha que interessante. Já pararam pra pensar quão estranho é o jeito com que a gente coloca os senadores no poder? Porque por deputado federal, né, porque tem o Congresso, né, então lá tem a Câmara com os deputados e o Senado com os senadores. Na Câmara é de acordo com a quantidade da população. Então, São Paulo tem muito, você pega lá Rio de Janeiro tem muito, Belo Horizonte tem muito, o Acre vai ter um pouco menos, porque ele representa menos uma quantidade menor de pessoas dentro do Brasil. Já quando a gente vai para o Senado, isso é diferente, olha que interessante. Cada estado, a gente tem 26 estados mais Distrito Federal, 27 estados, então, contando, a gente tem aí então 3 senadores por cada estado, só 3. Então, você pega São Paulo, que tem lá 30 milhões de pessoas, 3 senadores. É E aí, minúsculo. faz sentido. E aí quando você vai no Acre, você vai no Roraima, 3 senadores. E aí o que acontece? As pessoas, né, vão para colocam um domicílio no Acre, em Rio Grande do Norte, em locais que tem menos população ali, para conseguir ser eleito. E aí ele não representa necessariamente os interesses também do Estado. Uma jogada. É uma jogada complexa. Então sempre que você vê alguém, pô, não tá tão coerente quanto a quantidade de pessoas representadas, né? Então você vê principalmente muitos senadores ali que você vê, pô, o cara é do Acre, ele nem é do Acre, o cara é do Macapá, do Amapá, né, que é o estado. Ele não é de lá, ele só tá fazendo isso pra poder ser eleito mais fácil. Então essa é uma... absurdo, mais um absurdo. esquisito, não entendo Uma muito jogada isso. política bem petecada. Não entendo muito isso. Mas fica aí pra vocês entenderem. Quando você vê um senador de lá, ele não é de lá. Puxando então aqui a notícia número 2, a gente teve o acordo comercial do Mercosul e a União Europeia finalmente saindo do papel É boa, né? após 25 anos, coisa pouca, quase a minha idade. O anúncio aconteceu durante a 65ª ou 65 quase indo do lado, cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. O acordo histórico entre o Mercosul e da União Europeia foi anunciado nesta manhã de sexta-feira, dia 6, pelos líderes de ambos os blocos, em uma cerimônia em Montevidéu, no Uruguai. Meu Deus, que vontade de ir pro Uruguai. Tô doido pra pescar, moço. Foi lá no Araguaia. Meu Deus, estiveram presentes os presidentes de países do bloco sul-americano, como Javier Milei, Argentina, Lulinha, Brasil, e Santiago Penha, Paraguai, além do anfitrião Luiz Lacalle Pou, Uruguai, bem como da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Então, abre aspas, né? Esse acordo é uma vitória para a Europa, isso criará enormes oportunidades de negócio, menos para a França. Disse então a líder europeia. E complementou dizendo que essa se trata de uma das maiores alianças comerciais do mundo. E realmente é. Nossa, e o Macron deve estar surtando. Consegue explicar para uma pessoa que fosse uma criança assistindo isso aí? O que foi esse acordo aí? Quais são esses blocos econômicos, Lízia? É sério? Vai lá, Você manda vai me bala. arrochar assim? Tem que ser Meu ao vivo, Deus. né? Ao vivo para mostrar que sabe. Tá bom, vamos falar pra uma criança. A gente pegou os amiguinhos europeus, a gente pegou os amiguinhos sul-americanos e falou assim, vamos realizar uma união comercial. Ou seja, você vai vender pro seu amiguinho que mora... Você mora no Jardim Paris e seu amiguinho mora no Jardim Goiânia. Vocês vão vender um pro outro agora. Vocês vão ter uma relação comercial de compra e venda de insumos. Basicamente, a gente tá trazendo pro agro, mas vai ser entre Boa. vários outros É isso. Pronto. produtos. Vai facilitar. Então, Facilitar. pô, fica muito mais simples. Da mesma forma que para você vender pra Argentina é mais fácil que você vender pro Irã, né? Por quê? Porque ele tá dentro de um bloco econômico com várias facilitações, agora a gente tem isso. Vai facilitar pra todo mundo. Foi bom, né? É uma boa notícia pra uma sexta-feira. É boa notícia. Graças a 25 Deus. anos, começou na década de 90 lá essa discussão sobre como que faria É em quase a minha 99. idade isso, cara. Que Só pra isso? você ver. Mas tem muito interesse político ali. A França trava muito o agro, né? Principalmente porque lá na França, a classe agropecuária, ela tem muitas cadeiras no Congresso, lá no parlamento francês. Então, conseguiram barrar isso aí. Isso é interessante. Sempre que a gente vai falar alguma notícia, a gente quer trazer da maneira mais simples possível e depois explicar um pouco mais complexo. Por quê? Porque os jornais normais, você pega um jornal nacional, você pega outro, ele é feito pra você não entender. Pega uma notícia normal pra um brasileiro médio, coloca lá, o IPCA IFIX 5 tá 3% maior do que em relação ao comparativo anual. Meus amigos que são formados não entendem isso. o Me cara- ligam perguntando o que é, bicho. O cara que trabalhou o dia inteiro lê isso aí e não entendeu nada. Não, e ele nem entendeu? quer saber também, pô. Então é feito só pra parecer que você ouviu e quem ouviu parecer que entendeu. Exato. É isso. Já a notícia número 3 é sobre um novo recorde, né? A Conab divulga aí o terceiro levantamento da safra e mais uma projeção de mais recordes aí na produção de grãos. A estimativa inicial para a safra de 24-25 aponta para mais uma expansão significativa aí na agricultura nacional.
nacional. Na projeção para a safra, é estimada uma colheita de 322,42 milhões de toneladas, representando um crescimento de 8,2% ou 24,48 milhões de toneladas a mais, em comparação com a temporada 23-24. E aqui já vai um adendo também. Lucas, olha que interessante sobre notícia. Geralmente, os dados soltos não servem para nada. Se eu falar aqui para vocês, pô, o Brasil na safra 24-25 aqui vai produzir 200 milhões de toneladas. Eu vou achar muita coisa. Isso é bom ou isso é ruim? Entendeu? Sempre que tem uma notícia, você precisa de um comparativo com o período anterior, para que aí você entenda se foi um aumento ou uma diminuição. Então você vê muita... Porque senão vira sensacionalismo. Você pode... tem uma frase muito boa que é: estatística é a arte de torturar os números até que eles contem a verdade. Ou seja, você pode... Eu posso dizer que o Brasil está crescendo ou que o Brasil está afundando com números que eu mesmo colocar, números reais, mas é a forma com que eu coloco. Então sempre que você ouvir um número, você fala, tá, mas isso em relação ao quê? Esse número, por exemplo, a gente produziu então 322 milhões de toneladas. Isso é muito ou é pouco? É melhor do que o ano passado, 8,2%. Então aqui a gente traz a notícia completa. Cuidado onde você escuta a notícia. Cuidado mesmo. Então é isso. Comparativamente à divulgação anterior, inclusive, Edson, é possível observar leves alterações considerando o avanço da semeadura. Conforme você falou, a gente está comparando mais com a semeadura do ano passado e as condições climáticas. Em relação à produção de soja, a estimativa nacional apresentou 166,21 milhões de toneladas, proporcionalizando um aumento de 12,5% em relação à safra anterior, de 23-24. Já no nosso queridíssimo Goiás, a previsão de produção se manteve inalterada, com total estimado de 18,8 milhões de toneladas, representando um crescimento significativo de 11,8% em relação aos números apresentados na safra anterior. Para o milho, o total de dados nacionais foram alterados para 119 milhões de toneladas, ou seja, quase 30% é milho aí do que a gente está produzindo, né? Ou seja, um acréscimo de 3,4% comparada à safra 23-24. Aumentou o milho. Já para o milho primeira safra, né, que é aquela primeira safra de milho, a produção no Brasil foi estabelecida em 22 milhões de toneladas. Então tem muita gente que ainda faz a primeira safra de milho. Então teve uma queda aí disso de 1,5%, ou seja, as pessoas deixando um pouquinho de fazer o milho na primeira safra. No estado de Goiás, a produção do milho primeira safra foi estimada em 1,44 milhões de toneladas, aumentando um pouco 1,8% aí no ciclo 23-24. Em relação a essa parte de primeira safra ou segunda safra, gente, é basicamente safra e safrinha. O que isso quer dizer? A gente tem a safra, normalmente a safra é feita de soja. A safrinha, ela pode ser de milho, mais comum aqui em Goiás. Melancia. Em Goiás é milho, normalmente, algodão é pouco, sorgo, ou tá muito comum girassol. Girassol? É girassol. Ela é em Bela Vista, o pessoal tá fazendo bastante com girassol. É bem legal. É bonito pra caramba também. E uma coisa interessante, saiu um dado, e aqui vai meu grande, sempre abraço pra Canarana. Por quem? Porque eu nasci lá. E se você não lembrar de onde você veio, não adianta nada da sua vida. Então, olha que notícia interessante. A cada 100 quilos de gergelim produzidos no mundo, 1,25 kg é de Canarana. Sério? De Canarana. Que loucura, de cara. gergelim. Ou seja, 1,25% da população mundial é da minha cidade. Você já viu, sim? Já andou na lavoura de gergelim? Não, ainda não. Eu tenho vontade, eu também nunca vi, não. Eu tô querendo na Dinetec, que é o evento que tem lá pra ver. Que bacana. Nunca tinha visto. Mas, cara, que loucura. Show demais, tá Na doido. cidade ali do interior. Puxando então aqui a notícia número 4, infelizmente ela não é tão legal. Um levantamento da Macroinfra calcula que o Brasil já está com 91% da capacidade portuária comprometida. O Brasil é o maior produtor de soja e de outros grãos aqui no mundo, correspondendo a 7,8% dos embarques internacionais ali de grãos. Então, esse desenvolvimento da safra brasileira e receio que o governo Trump incide novas guerras comerciais, como que teve em 2018, então o Ministério da Agricultura e da Pecuária, ele espera que nos próximos 10 anos, os grãos em si, eles puxem mais ainda o crescimento da produção brasileira, atingindo aí, saindo das 320, que a gente falou, para 379 mil toneladas. Essa é a expectativa. Milhões. Então, milhões de toneladas, ou seja, um pouquinho mais. Um detalhezinho. Pouca coisa. Então, o Ministério espera aí um crescimento de 27% de toda a produção nos próximos 10 anos. Mas aí a grande questão que vem com isso, como que a gente vai escoar isso? Se a gente não tem uma ferrovia muito boa, e aí quando você pensa, por que é uma ferrovia? Porque um trem, ele puxa centenas de caminhões, né? Uhum. E quando chega no porto, o porto não tem infraestrutura para jogar isso pro exterior. Então é isso que é esse estudo da Macroinfra, né? No entanto, esse estudo da Macroinfra aponta que o Brasil atingiu 91,3% da capacidade portuária para exportação de granéis agrícolas, nível que está acima do limite de segurança operacional.
Abre aspas. Estamos hoje em dia em um pré-gargalo, porque com 91% de utilização da capacidade, quando se passa dos 80, 85, já é hora de agir. A gente chegou em 91. Do jeito que já está. E o engraçado é que nem tá na hora da safra da soja Não ainda. tá, não começou. Quando chegar a gente nem colheu, cara. Quando colher ali pra fevereiro, março, ele acabou, velho. Inclusive, a previsão é que até a safra 27, 28, já estaremos com 100% da capacidade atingida. Tá lascado, cara. Não sei como é que vai fazer. E não tem projeto. E outra, aí você acaba perdendo grãos aí. Isso aí a gente tá prevendo um assunto sério, isso aí. O levantamento indicou que a capacidade portuária brasileira chegará a 94,5% já em 2025. Agora, ano que vem. Daqui a um mês. E seguindo o ritmo atual, estará em 96,8% em 26 e finalmente em 99,6% no ciclo 27-28. Com isso, a Macroinfra alertou que a tendência é que o Brasil sofra um apagão, entre aspas, nas exportações de granéis agrícolas até o fim da década e um aumento nos custos de ponta a ponta se nada for feito. Nada vai ser feito, será? Não, tem que fazer alguma coisa. Pensa o seguinte, representa 27% do PIB. A gente vai travar com a produção boa, com toda a tecnologia que vem implementando no solo, porque não consegue pegar, colocar num barco e levar. Você vai quebrar quantas famílias? É loucura isso aí, isso é loucura. Tá doido. Então fica aí o aviso, né? Isso é um estudo que a gente trouxe. 91,3% é muita coisa. Quando a gente olha, significa que tem 8,7% ali disponível hoje, sem a safra estar em pleno vapor, né? Porque as pessoas plantam agora no final do ano, colhe ali para fevereiro, março. Nem começou a colher ainda, então, cara. Quando isso acontecer... Aí, quebrando recorde atrás de recorde para agora não ter como escoar. Isso mostra para mim um dos principais problemas. Que agora hoje eu tô revoltado, vou falar problema mesmo. O Brasil tem um grande problema que é o seguinte: a gente discute assuntos de país desenvolvido quando a gente ainda é um país não desenvolvido. Como assim não desenvolvido? Ela vai na Noruega, tá tudo pronto. Você tem todo mundo quase aposentado, você tem pleno emprego, você tem um monte de coisa. Aí você vai discutir o quê? Aí você vai discutir se o banheiro tem que ter masculino e feminino, aí você vai discutir se alguma coisa específica ali da sociedade, você vai discutir detalhes, entendeu? Você vai discutir coisas pequenas, você não tem o que sociais. falar, você vai inventar trem pra falar. Você vai inventar um trenzinho ali, um negocinho ali, se o artista tem que cantar essa música ou falar aquilo ali, não sei, aí você vai cuidar disso. O que é um problema estrutural do nosso país? 2 grandes problemas que a gente não resolveu. 3, né? O primeiro, a Previdência. Por quê? Porque a Previdência está quebrando o país e a gente não está fazendo nada, né? Segundo, esse aqui pra mim é loucura. A gente tá discutindo, antes de discutir qualquer coisa, a gente tinha que resolver isso aqui, que é saneamento básico. O que é saneamento básico? A maior parte da família pega água num poço artesiano e coloca dejetos na fossa no mesmo quintal. Isso é um absurdo, cara. Aí você pensa o quanto que isso impacta, a pessoa beber água do lado de fossa a vida inteira, quanto que isso impacta na saúde, entendeu? Não, isso é o quanto que isso... enquanto a gente tem isso nos quintais da maior parte das pessoas, a gente tá discutindo detalhes, sabe? Coisas finas ali da sociedade. Além disso, o problema maior é falta de ferrovia. Qualquer país desenvolvido tem muita ferrovia. Por quê? Porque um vagão de trem ou um trem com vários vagões levam aí uma quantidade de carga absurda. E aí quando você vai para as estradas são ruins, sucateadas, ou tem que pagar um pedágio para utilizar uma estrada boa. Por quê? Porque tem uma porrada de caminhão andando. E por quê? Porque o caminhão é a única forma aí da produção, que nosso país é um país agrícola, sair. Então a gente tem um país extremamente agrícola, mas com uma infraestrutura ruim. E aí, mas então a infraestrutura vai ajudar quem? Todo mundo. Por quê? Uma infraestrutura abaixa o preço de tudo. Tudo. Qualquer coisa que chegou na sua mão, chegou por um caminhão. Exato. Então, em vez de ficar implicando com o agronegócio, devia começar a colocar alguns pontos para facilitar a vida de todos. Exato. Não é só a nossa. Não, pensa, olha ao seu redor. Vou olhar aqui, ó. Essa xícara chegou para algum caminhão trouxe aqui. Celular, algum caminhão trouxe aqui. Essa cadeira, algum caminhão trouxe a madeira, estofado, tudo. Papai Noel de óculos aqui. Alguém trouxe Papai Noel de óculos, entendeu? Então, quando você vê isso, se a gente tivesse uma infraestrutura de ferrovias, como tem em qualquer país desenvolvido, estava muito mais barato, né? A gente produz boas coisas, né? Mesmo que seja sendo commodities, e a gente tem problema para levar de um lugar para o outro. Isso tudo que você falou foi revelado pelo estudo, inclusive. Da Conab. Da Conab não, desculpa. Então, essas são as notícias, né? Essas 4 notícias. E quer um recado final aí pro pessoal? Eu quero ler um comentário muito legal, cara. Então a gente vai ter leitura de comentário agora. Enquanto... Mas, a galera tá conversando, velho. Agora finalmente aí vocês estão conversando com a gente. Vai bater 1.5 mil inscritos aí. Aí sim, pô. Eu já vou até, inclusive, mandar um abraço pra Canarana. O The Bode Feio, que comenta todos os vídeos. Ele é bom. Ele é massa. Brabo.
Ele mandou, Brabo. ótimo programa, já era pra 3 vlogs na roça há décadas. Uma dúvida, essa queda no preço do boi gordo pode gerar uma diminuição do preço da carne ou evitar o aumento da mesma nos frigoríficos e supermercados? Tem outros fatores que influenciam no preço final? Ótima pergunta. Muito boa mesmo. E não vai afetar o preço. Os frigoríficos provavelmente vão manter os preços um pouco mais altos, porque eles já estão prevendo que vai haver uma diminuição na escala de abate de novo. Então, enquanto a gente não conseguir manter uma estabilidade na condição de entrega do gado no frigorífico, a gente não vai ter essa diminuição no preço, nem dos mercados, nem nos frigoríficos, tá bom? O que rege muito esse preço final é oferta e demanda no final das contas, né? Então, como teve um boom de escala dentro dos abatedouros e prevê uma redução, então mantém-se no médio prazo a escala, a oferta e demanda meio parecida. Então não tem grandes mudanças, não. E a gente teve também o Johnny Fernando Minatel. Sou produtor de cana-de-açúcar e não estava sabendo sobre esse projeto de lei. Muito interessante. Sei que a usina para que fornece recebe CBIOS. Vou me informar melhor sobre esse assunto. Obrigado pela informação. Boa. Isso aqui eu fiquei feliz ontem. Já valeu a pena sentar aqui e gravar. Valeu a pena demais. Gente, muito obrigado. A gente teve um monte de comentário. Foi muito bacana mesmo dessa vez. Porra, então, legal. o que eu quero... Tá com quantos inscritos aí? Cara, deixa eu ver agora. Falta 20 pessoas pra gente bater. Bora, manda pro seu amigo. Fala pra ele assistir a gente. Já é quase Natal, cara. Quase Natal. A gente tem até Papai Noel aqui. Se inscreve no canal aí, deixa o like. De Natal pra gente. É isso. Pronto aí, ó. Obrigado, Lucas. Manda no grupo da família. A gente teve festa de final de ano e não deram moral pro VP Agro, cara. Verdade. Coloca a gente lá. Você viu? Coloca eu a gente vi isso lá. aí, né? Essa empresa aí... Tá bom, acho que a gente pode fechar assim, né? Reclamando do sócio. Não, e olha que coisa engraçada eu tinha alguma coisa pra falar e esqueci. Então era mentira. Quando é assim é mentira. Era mentira. Normalmente era mentira. Tá. Lembrei. Manda no grupo da família. Vai no grupo da família. Pega aquele seu amigo, seu tio, cunhado, que é esquerdista, cabelo pintado. Manda pra ele. Manda em direção a ele esse vídeo aqui, ó. Manda no peito, assim, peito. Fala já assim, arruma cara, o problema do Natal. Tem um negócio legal aí, vai vendo. Que aí quando chegar final do ano novo ali, ó, nos abraços da família, a gente termina de conversar. Por quê? Porque se você chegar pra criar contenda ali, ó, no final do ano, você vai chegar meio atrasado. Já manda esse vídeo agora pro seu cunhado esquerdista ali, ó. Você tem 11 dias pra fazer isso. Tem 11 dias pra ele ir ruminando aqui lá, ó. Exatamente. E aí chega o final do ano, você já tem a contenda armada. Manda aí no grupo da família, então. Então, abraço. Abraço, sextou? Sextou, um abraço pra Canarana, Garapu 2, Garapu aí, Serra Dourada, Matinha. E as cidades ali mais ou menos em volta, Guaboa, Serra Dourada. Um abraço, Houston. Serra Dourada. Ai.